Olá, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos ao nosso café e palavra de hoje. E o nosso tema é: Ele é ou não é? Vou repetir: Ele, Deus, é ou não é? Eis a questão. Eu quero ler para esta reflexão, tendo como base o que está escrito na Bíblia Sagrada, e não poderia ser outro versículo a não ser este que eu não vou ler aqui para você. Eu vou dizer, porque eu tenho decorado este versículo e você certamente conhece. Vamos a ele? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Maravilha! É isso aí. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, o Salmo 23 foi escrito por Davi, um homem que conhecia profundamente a vida de pastor de ovelhas. Aliás, antes dele ser o famoso e cortejado rei Davi, ele cuidava dos rebanhos de seu pai. Por isso, quando ele chama a Deus de pastor, ele não está dizendo ou usando uma figura poética vazia. Ele está sim falando de cuidado, de proteção, de direção e presença constantes. E sabe o que é mais interessante? É perceber que Davi não começa dizendo: o Senhor me dá coisas. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Porque o maior presente não é aquilo que Deus dá, mas é quem Deus é na nossa vida. E existe uma definição muito profunda sobre Deus. Deus não apenas existe, Ele é. Eu ouvi isso certa vez, achei muito interessante. Ele não existe, Ele é. Ele é aquele que relatou na sua palavra em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Pois é, Ele simplesmente é. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo mais chegado que o irmão, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, mas Ele também é o nosso supridor, Ele é a nossa paz. A nossa paz. Tudo que realmente precisamos está nele. E sabe, queridos, o que é mais maravilhoso? Ele consegue ser tudo isso em nossa vida através da sua presença. Quando nós temos a presença daquele que é, tudo realmente muda. Tudo realmente é diferente. E o fato é que nós vivemos uma sociedade consumista, onde as pessoas sempre querem mais e mais dinheiro, mais bens, mais status, mais reconhecimento, e nunca estão satisfeitos. O coração humano, sem Deus, vive numa sensação permanente de vazio, por isso sempre quer mais. Existe até uma teoria interessante que diz o seguinte: o ser humano não sente falta daquilo que desconhece, daquilo que ele não sabe que existe. E esta é uma condição de fato que pode ser até verdade. Por exemplo, imagine no começo do século passado. Não havia ali o celular nem o computador, porque essas coisas ainda não existiam na vida das pessoas. E muitas tecnologias de hoje não existiam há pouco tempo atrás. E uma vez que não conhecíamos, não sentíamos falta. Mas o mundo espiritual é diferente. O homem foi criado para viver na presença de Deus. Só que o pecado afastou o homem desta presença. E desde então ficou um vazio dentro da alma humana. E talvez aí esteja a exceção desta teoria. Porque mesmo que as pessoas não tenham visto a Deus, não conheçam a Deus em muitos lugares, verdadeiramente elas sentem um vazio lá no fundo, que é uma ausência dentro do coração. E muitas vezes, por isso mesmo, tentam preencher isto com dinheiro, com prazeres, com vícios, em relacionamentos vazios, sucessos e tantas outras distrações, mas nada os completa. E sabe por quê? Porque o que falta não é uma coisa, mas é alguém dentro desses corações. Sem perceberem, eles sentem falta da presença daquele que os criou. E não sabem disso. E é interessante que eu me lembrei de um texto de Agostinho Hipona, que disse uma frase muito interessante que combina com isso. Fizeste-nos para ti inquieto, está o nosso coração, o encontro não repousa em ti. A própria sociedade criou a ideia de que a felicidade está no possuir. Quanto mais as pessoas possuem, mais ansiosas e muitas vezes ficam. Porque nada mantém sua alma. Nada consegue preencher. Porém, Davi declara algo poderoso. O Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Ele não está dizendo que teria luxo, riqueza ou ausência de problemas. Davi enfrentou guerras, perseguições, desertos e lágrimas, mas mesmo em meio às lutas, ele aprendeu uma verdade: quem tem Deus tem o essencial. E muitos anos depois, queridos, Jesus, o Deus encarnado, declarou, isso está escrito lá no Evangelho de João, segundo escreveu João no capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Em Deus, portanto, nós temos aquilo que o dinheiro não pode comprar. Em Deus nós temos a paz, nós temos a direção, nós temos a esperança, temos o consolo.
temos a presença. Há pessoas que têm uma casa enorme, mas não têm paz para dormir. Há pessoas cercadas de bens, mas estão vazias por dentro, porque não têm a presença. Porque Deus não é nas suas vidas. Mas quando Ele ocupa o centro da nossa vida, do nosso coração, nós descobrimos que a sua presença nos sustenta a nossa alma. O maior tesouro, podemos deduzir então que não é aquilo que o crente tem nas suas mãos, mas é aquilo que está dentro do seu coração. Por isso, o Salmo 23 não é uma declaração de riqueza material. Longe disso, é sim uma declaração de suficiência espiritual. Davi praticamente está nos dizendo, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que realmente preciso. Queridos, vamos combinar. Talvez hoje Deus queira nos lembrar disso. Nem tudo o que queremos é o que realmente precisamos. Mas Ele, que é o bom pastor, sabe exatamente do que suas ovelhas necessitam. Quando a presença de Deus nos basta, o coração encontra descanso, porque em Deus temos tudo. Então eu quero terminar desafiando a você a encontrar-se com este Deus, porque Ele já fez a sua parte, Ele já veio até nós. Cabe-nos, portanto, irmos a Ele, nos colocarmos em Sua presença e experimentarmos o sobrenatural que advém desta presença. A questão não é, portanto, o que Ele pode nos dar, mas quem Ele é na nossa vida por meio da sua habitação dentro de nós, pelo Espírito Santo. Há muita gente que tem uma religião, mas não tem a presença de Deus. Experimente este sobrenatural hoje na sua vida. Eu termino citando um versículo que está na Bíblia Sagrada, palavras também de Davi, no Salmos 42, versículo 2, que assim diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando você entrará na presença de Deus para experimentar o novo que Ele tem para a sua vida pela sua presença. Recebe essa palavra no seu coração, que Deus abençoe. Não se esqueça, eu te amo em Cristo. Tchau, tchau.